Eu fico realmente bem feliz que o ITZY tenha me dado gás para poder falar desse assunto, então preparem-se. Um aviso prévio antes de começar, esse vídeo é um pouco mais simples, não tem muita edição, não tem muito foco na parte visual. É mais uma conversa que eu queria ter sobre um assunto que me tocou bastante no meu coração e eu espero poder trazer bem essa mensagem. O que vocês tiverem de reflexão, de algo em contrapartida, coloque aqui nos comentários que eu vou querer saber. Bet On Me é um single que já de cara apresenta essa nova era do ITZY, do mini álbum Kill My Doubt, que vai lançar no finalzinho desse mês. E, pelo menos pra mim, foi um pé direito pra poder começar essa nova era, que inesperadamente, pelo menos pra mim, trouxe uma mensagem maravilhosa. Eu até tava com um certo receio que talvez eu estivesse correta em pensar que a música seria mais ou menos algo que seria como vencendo uma batalha, digamos assim, mais ou menos do mesmo tom de Here We Are, The Different, e de certa forma foi. Porque é uma evolução da mensagem delas desde 2019 com Dalla Dalla, e não é só se amar, também é sobre se confortar e ser uma pessoa melhor, mesmo com diversas adversidades da vida. É poder ter uma aceitação que vai um pouco a mais do dizer. É o agir e saber que existe o medo e que existe algo para poder ser vencido, de certa forma, que são, no caso, as nossas lutas internas, né? E não só esse medo do passado que elas trazem, também, de certa forma, o medo do futuro e que, mesmo não tendo forças, ainda dá para se mover um pouco com isso. E o que eu também queria falar, justamente, é diversas cenas desse MV trazerem algo que é realmente bem difícil de ver, porque é bem pessoal delas, ainda mais na parte da Yuna, em que ela tá no trem e vê imagens dela das eras que pra nós midis foram extremamente difíceis de lidar, que foi um tantinho da época de Louco, só que mais especificamente na época do Checkmate e de Cheshire, que, poxa, foi um berço de hate. E não é brincadeira, isso foi horrível. Foi um período muito ruim, pelo menos de ver no Twitter, né? Eu, infelizmente, como cidadã do Twitter, tive que ver as coisas mais horrendas sendo ditas pras meninas. Eu acho que todo esse hate desmedido que tá acontecendo durante esses últimos anos é injusto. E eu também não entendo, né? É realmente difícil de você estar acompanhando pessoas que são literalmente anjos e luz na Terra. Tem threads mostrando diversos momentos em que elas são gentis, super gente boa com todo mundo, mas ainda assim tem rivalidade que não é saudável entre outros grupos. Tem xingamentos desmedidos, falando até mentiras e opiniões que não valem nem a pena ser compartilhadas, e é realmente muito triste de ver isso, não só entre os fandoms, digamos assim, de fandoms diferentes, mas até dentro do próprio fandom. Sim, já vi muita gringa, por exemplo, falando mal de fã brasileiro e não sabe nem um pouco da nossa história. E me traz uma dor muito grande toda essa situação, que tem que ser vencida com algo que precisa ser um hit. Vocês estão vendo aonde que tá chegando as coisas hoje em dia? A fonte desse ódio mostra realmente o que as pessoas têm hoje em dia, que não é nem um pouco bom. Se não tá amando nem um grupo que mal conhece, por exemplo, imagina o próprio grupo que gosta, por exemplo, as pessoas dos outros fandoms. E dentro do nosso, se a gente não, talvez, reflete e pensa um pouco sobre a nossa própria situação e sempre admira as meninas, por que esse tipo de gente tão mata dentro do nosso círculo, sendo xenofóbico e falando tanta coisa ruim, né? Era isso mesmo que eu queria trazer rapidinho, porque é um MV que me tocou bastante e abriu bem essa era, mostrou pra gente que colocar isso no audiovisual é porque é um problema que elas sentem e que a gente precisa ver o que tá acontecendo dentro de nós e por fora também, porque realmente não tem como a gente continuar fazendo isso ou deixar que isso passe. A gente tem que talvez rever também os nossos próprios conceitos e ajudar as outras pessoas a reverem o que tá acontecendo, porque tanta maldade, tanto ódio, que é tão desnecessário. A gente tá aqui pelo quê, sabe? Pelas pessoas que a gente gosta, pela música, ou por uma rivalidade que não chega a lugar nenhum.
É isso, gente. Perdão por não ter postado vídeo mês passado. Agora tem umas coisas que estão surgindo na minha vida, que tá um pouco complicado de conciliar. Mas eu vou voltar com um vídeo um pouco mais trabalhado durante esse mês. E também vou contando outras novidades, caso apareçam. Eu vou contando se o Twitter deixar no Twitter, né? Já sabem a situação de como tá lá. E era um vídeo que eu queria me expressar sobre o que tá acontecendo, porque eu não vejo muita gente falando sobre isso. Talvez eu também tenha outras oportunidades para poder discutir mais sobre. Talvez quando lançar realmente o Inhamo Blitz eu vou ter essa oportunidade. Mas é isso, é algo pra gente poder não ficar sem vídeo, pra poder dar uma atualizada sobre o que tá acontecendo comigo também. E é isso, né, gente? Em todo caso, eu tô por aí, não no Twitter, mas em outras redes sociais, principalmente no Discord. Tamo junto. Stream Bet on Me. Vejo vocês depois.